Sejam muito bem-vindos a mais um Rosadas Cast. Meu nome é Maria Carvalho. Eu sou a Natália Rosadas. Meu nome é Leandro Rosadas. O tema de hoje é os desafios de um dono de supermercado. Nossa, aí a gente vai ficar aqui o quê? Umas 10 horas batendo papo? Mas não tira de letra, não? Não, tirar de letra eu não tiro mais, vai dar umas 10 Não, horas o dono do supermercado não tira de letra, não. O que mais tem na vida deles é desafio. Olha só, ele tem desafio com a família, que a maior parte deles trabalham com a família dentro. Ele tem desafio dele, na maior parte das vezes já são pessoas com mais idade, já estão de saco cheio, o filho não quer porra nenhuma com a área do Brasil. E aí o filho teria que assumir, o filho não quer nada. Ele tem desafio que ele não consegue fechar as contas e não sabe como o financeiro dele funciona. Ele tem desafio que ele acha que sabe tudo e a loja dele não bate 2.500 metros quadrados. Ele tem desafio que ele não sabe quanto bota de margem de lucro nem quanto está dando no final do mês e quando sabe, normalmente abaixo dos 30%. Sabe botar preço, Leandro? Eles não sabem botar preço. Ele tem um desafio que na maior parte das vezes ele fica escutando um monte de outros donos de supermercado que tem resultado ruim e modelam dessas pessoas e não das que estão tendo resultado muito bom. Então ele tem um monte de desafio. Ele tem desafio que tem informação demais no mercado e não necessariamente as informações casam. Então tem gente dizendo ao contrário do que eu falo e vendendo isso e gente comprando. Logo, uma porrada de gente vai fazer merda, não vai ter resultado, porque as pessoas que estão fazendo o que eu estou falando estão tendo resultado. E aí? O medo que dá é que o dono de supermercado ele tem um monte de pequenos desafios a serem vencidos. Dentre eles também o desafio de, por exemplo, de ter tempo para a família, conseguir gerenciar a vida pessoal dele com a vida profissional. Então tem todos esses desafios aí para eles poderem vencer. Deixa eu fazer uma pergunta. É muito padrão ainda o dono de supermercado que faz de orelhada as coisas, precifica de orelhada, layoutiza de orelhada, contrata sem capacitação. Isso ainda é muito comum? Isso é muito comum. Então o supermercadista ainda é amador? O supermercadista é amador. 90% dos supermercadistas são amadores. A boa parte dos meus alunos são amadores. Boa parte das pessoas que seguem, estão assistindo aqui, são amadores. E ainda tem mais, né? Alguns são menos amadores porque estão me escutando. Porque até eu começar a criar todo esse movimento para os donos de supermercado, não tinha informação. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu fui pesquisar sobre planograma na internet. Não tinha nada, não tinha artigo, não tinha vídeo, não tinha nada. Aí eu fui lá e postei um vídeo falando tudo. Aí pronto, aí começaram a postar. Por quê? Porque muitos dos consultores e dos especialistas guardam as 7 chaves, os segredinhos de como faz as coisas. E eu vim aqui para quebrar tudo, para arrebentar a porra toda. E eu venho e falo. Quebra tudo. E eu explico e arrebento a porra toda. E aí eu acabo não sendo uma pessoa muito amiguinha dos consultores, mesmo eu tendo uma empresa de consultoria. E eu digo isso porque já teve consultor falando merda em grupo do Facebook para chamar minha atenção, e quando eu fui conversar com o cara na boa, o cara inclusive falou assim, cara, você tá ferrando a gente, porque o empresário contrata agora a consultoria e quer que a gente entregue o resultado que você diz que faz. E aí é uma merda, porque não necessariamente o cara consegue. Aí ele fala assim, discordo porque não dá. Claro que dá, comigo dá, mas o cara quer contratar, o cara quer pegar o que eu falo, contratar outra pessoa para entregar a mesma coisa que eu falo, e não necessariamente isso vai acontecer. Acontece comigo porque eu sei, eu já participei, eu já fiz, executei diversas vezes, inclusive hoje consigo fazer de forma online. Então, a maioria dos meus alunos são online, para não falar todos, né? A gente tem consultoria presencial, mas a maioria é online. Então, o maior desafio do dono do supermercado, o maior mesmo, é ser amador. Deixar de ser amador, né? Conseguir vencer o amadorismo, se tornar profissional. Em todas as áreas, né? O dono do supermercado não prioriza as coisas. Então, quando você vai ver, ele está no caixa. O caixa é uma prioridade? Tem que vender, então tem que passar no caixa. Mas ele poderia botar alguém. Mas aí, para botar alguém no caixa, ele não pode trabalhar de forma informal, ele não pode sonegar, ele não pode fazer várias coisas que muitos donos de supermercados fazem. Então, para ele trabalhar, para ele poder colocar alguém no caixa, ele tem que trabalhar 100% certo. Então, esse é o desafio. Preciso trabalhar 100% certo para eu não ficar no caixa. E aí, se ele não fica no caixa, ele começa a dar atenção porque é principal para a loja dele. Supermercado pequeno, menos de R$1 milhão, o que o dono do supermercado precisa dar atenção? Ele precisa dar atenção nas compras e ele precisa dar atenção no marketing. E aí você vai chegar ao dono do supermercado e está fazendo o quê? Está repondo gôndola, ele está sentado no caixa ou está atendendo no açougue. Então,
Aí ele fala assim, pô, mas eu não consigo, não dá tempo, eu não consigo ver tudo. Sim, porque ele dá atenção para que não é importante. Muitas vezes o cara não fatura nem R$1 milhão e bota um comprador para atender. E aí a área mais estratégica do negócio dele, que é compras, é onde ele pode ganhar dinheiro, onde ele pode criar relacionamento com o fornecedor e tal, ele vai e bota na mão de outra pessoa, que é muito doido. Mas e se ele também não souber como fazer, não dá problema? Porque o cara vai comprar errado e ele não vai ver? Por isso ele tem que saber comprar antes. Ele tem que saber comprar antes. Ele se recomenda ter um comprador para cada R$3 milhões, um comprador. Então, você pensa assim, o cara fatura menos de R$1 milhão, quem compra é ele. Ou ele, ou o irmão dele, ou o sócio dele. Mas ele tem que saber fazer, né? Alguns dos sócios têm que fazer, você não pode... É a coisa mais importante. Na compra você pode ser roubado, na compra o cara pode enfiar produto que não é para colocar, na compra você vai pegar o seu dinheiro e alocar ele num lugar errado, fazendo com que o teu resultado operacional no final das contas esteja errado. Então a área mais importante dentro do supermercado é compra. Então eu não posso deixar a compra na mão de outra pessoa. Ao mesmo tempo, o que o dono do supermercado faz? Fatura menos de R$1 milhão, vai para o financeiro. O que acontece? Ele fica lá no escritório e pegando fogo na loja, atendendo mal o cliente, açougueiro passando carne de segunda como se fosse carne de primeira como se fosse de segunda, nego deixando produto podre na banca de hortifruti, a loja bagunçada, sem preço, caixa atendendo mal, tratando mal o cliente, entrega sendo feita com produto errado e voltando e entregando 2 vezes no mesmo lugar. Mas isso por quê? Porque está no escritório, em vez de estar na loja. Então, dono do supermercado que fatura menos de R$1 milhão, ou seja, donos de mini mercados, mercadinhos, mercearias, o que eles tinham que fazer, hortifrutis pequenos, o que o cara tinha que fazer? Ele tem que fazer a compra e tem que estar na loja. Ele tem que fazer a propaganda. E ele tem que fazer a propaganda. Não necessariamente ele executar, mas ele tem que estar acompanhando isso muito de perto, porque senão ele não chega no primeiro milhão dele. Para chegar no primeiro milhão mensal, não é primeiro milhão por ano não, primeiro milhão mensal. Para chegar no primeiro milhão mensal, ele precisa estar olhando as compras, estar olhando o marketing e estar dentro da loja para sentir o cliente, para ver o que está acontecendo, bater papo, conversar com o cliente, ver com eles o que eles estão precisando, o que eles estão pedindo, porque senão você começa a ficar cego. Você começa a ficar lá no escritório só olhando o boleto e o boleto não paga sozinho. E nem ficar olhando para o boleto não gera o dinheiro para pagar ele. O que gera dinheiro é estar dentro da loja. Tanto é que eu falo para meus alunos, eu falo assim, cara, você hoje está pegado na parte administrativa, não tem ninguém para fazer e está enrolado, é melhor que você contrate uma pessoa para administrativo, você desça para a loja, do que você fique na loja, você fique no escritório e bote alguém na loja. Então é importante que o cara tenha a visão da loja. Óbvio que no momento que ele estiver comprando, não necessariamente ele vai estar dentro da loja. No momento que ele estiver fazendo a propaganda, não necessariamente ele vai estar dentro da loja. Mas ele precisa ter uma boa parte do dia dele dentro da loja, olhando o que está acontecendo. Então o dono do supermercado tem 3 funções principais quando o cara fatura menos de R$1 milhão. Comprar, olhar a loja para garantir a operação e fazer o marketing da loja. Quando a loja começa a crescer mais, passou de R$1 milhão, chegou a R$2 milhões, ele já começa a poder botar uma pessoa para comprar e ele continua olhando o marketing, acompanhando a compra, não mais executando, e acompanhando a operação, não mais executando, porque ele já consegue ter um gerente, já consegue ter um subgerente, e aí a operação da loja roda. Então o que ele faz? Ele acompanha a compra, acompanha a operação e cuida do marketing. Conforme ele crescer mais ainda, chegar e virar faixa preta, bater 3 milhões, aí ele já vai fazer o quê? Ele acompanha o marketing, acompanha a compra, acompanha a operação. Ele já não executa mais nada. Mas ele tem que continuar acompanhando esse tripé, que é o que faz a loja ter resultado. O marketing traz os clientes. A operação garante que o cliente compre mais dentro da loja. E a compra garante com que o financeiro dele bata, que ele esteja com preço competitivo, que ele tenha o mix, o sortimento correto. Então esse tripé é onde o cara tem que estar olhando. Ah, Leandro, e o financeiro? O financeiro ele tem que botar alguém para cuidar para ele. E ele olhar. Não é ele que tem que cuidar. É difícil, né, fazer isso. É difícil, é muito difícil. Porque hoje, quem cuida do meu financeiro aqui do Instituto? É a Natália, minha esposa, não sou eu. Em momento, se eu parar hoje para cuidar do financeiro, eu deixo de fazer o que é importante para o meu negócio crescer. E isso entre nós dois é muito importante. Porque se eu parar, se eu realmente me dedicar a fazer um financeiro rodar, fazer DRE, fluxo de caixa, orçamento anual,
ter controle do financeiro na minha mão, fazer conferência de cartão e tal, controlar os custos para que não passem, não fiquem maiores do que o necessário, tá sempre buscando formas de reduzir custo sem impactar na operação da loja. Se eu parar para ficar olhando isso, eu não olho o que está produzindo dinheiro. E aí, de produzir menos dinheiro, fica mais apertado para fazer o financeiro. E aí o financeiro daqui a pouco está com problema de pagar boleto, porque não está produzindo. Então, alguém tem que estar produzindo. O papel do empresário é puxar a empresa para frente. Ok? O papel do financeiro é gerar controle, gerar número para você poder conhecer seus números. O que ele tem que fazer é, em vez de contratar qualquer um, contrata uma pessoa com alguma experiência para o financeiro, que gere os números para ele, ou então contrata uma pessoa crua e treina ela para gerar os números, mas para ele manter a atenção dele direcionada na loja. É melhor contratar alguém da família para cuidar do financeiro ou não necessariamente? Não necessariamente. Eu já cansei de ver filho roubar pai roubar filho, mulher roubar esposo, amante de mulher roubar esposo, cunhado roubar o dono da empresa. Então, cara, eu já cansei de ver. Ser da família não garante honestidade. Né? Isso é uma coisa do brasileiro, né? Tem que contratar meu sangue e tal. Mas só honestidade é suficiente? Não, você tem que ter competência, mas honestidade é condição sine qua non. Né? Porque o financeiro, o cara vai saber seus números, muitas das vezes vai lidar com o dinheiro. Mas quando você fala assim de botar um funcionário no financeiro, ele não precisa lidar com dinheiro em nada. Você pode simplesmente pegar o caixa, chegou o caixa, você conta o dinheiro, tira o dinheiro e deixa o papel para a pessoa conferir, lançar. Porque tem que fazer um monte de coisa. O cara tem que conferir o caixa para ver se está batendo com o sistema e está tudo certo, se não tem erro. O cara tem que conferir os cartões, tem que verificar se os cartões estão batendo certinho no sistema dele. Tem que verificar se os cartões que passaram estão batendo com os cartões que foram para a empresa de cartão. Então tem que haver uma conferência financeira ali. E ao mesmo tempo ele precisa pagar as contas. E aí hoje você faz quase tudo online, mesmo pequenininho. Se tiver uma conta bancária, ele faz online. Só que ele pode ter alguém do financeiro lançando os boletos. Você tem a opção, é só pedir pro teu gerente do banco fazer, ele te dá a opção pro cara só lançar os boletos, o cara não consegue pagar. Depois você vai lá só conferindo e aperta um botãozinho, digita 100, pum, paga. Entendeu? Resolve o problema assim. Fala. Você falando nisso, dá pra ver que é muita burocracia que alguém pode executar, né? Isso. Que não precisa o cara fazer, não precisa o dono do supermercado fazer. Então essa necessidade de eu tenho que tomar conta do meu dinheiro, assim, muitas vezes não é pior se você estiver fazendo isso, porque é muita coisa para fazer que vai te prender numa coisa, num setor que não é um setor produtivo. De verdade, exato, né? Exato. Não garante a entrada dos clientes. Quando né? a gente fala, existe uma coisa de administração chamada de cadeia de valor. A cadeia de valor diz o seguinte: existem atividades primárias que geram valor para o teu negócio, que geram recurso para o seu negócio, que fazem o seu negócio valer mais no tempo. E existem atividades secundárias, que são atividades de apoio. O financeiro é uma atividade de apoio, o RH é uma atividade de apoio, o TI é uma atividade de apoio. Então são atividades que tem que, como um apoio, tem que ter alguém apoiando e não você. Não é atividade para que você dedique a sua atenção nele. Então alguém tem que estar dedicando atenção naquilo ali. Mas, por exemplo, no RH, a contratação, a rescisão, não é você que tem que fazer. Você é dono de supermercado. Porém, no RH é importante que a última entrevista seja sua. Então, que passe por todo mundo, que tem alguma estrutura que faça. Normalmente a minha sugestão é: a tua menina que cuida do teu administrativo, do teu financeiro, do teu RH, faz a primeira entrevista de triagem, faz a triagem de currículo e a primeira entrevista de triagem. Depois dela, o líder direto do setor avalia. Aliás, mas só tem 3 funcionários na mercearia, não tem líder. Define um para líder e ele entrevista a pessoa que vai trabalhar, porque essa pessoa vai ter que ser acompanhada por alguém. Ele entrevista essa pessoa. Depois, a última pessoa a entrevistar é você. Assim eu também faço com que o cara novo que vai ser contratado passe por 3 entrevistas. Quem não quer nada, normalmente desiste antes e você já elimina um monte de gente ruim no meio do caminho. Sim. Toda essa conversa me fez pensar que o marketing no supermercado, ele dá uma visão bastante global, né? Porque ele faz você observar, o dono do supermercado mesmo, observar a compra e a operação. Ele chama a gente para dentro da loja, mas na medida que alguns alunos, como a Camila, como a Mônica, né, elas fazem a propaganda das lojas delas. E elas têm que experimentar o produto.
E aí, Elas se o têm que produto caminhar tiver pela ruim, loja. você pega. Isso. Você tem que caminhar pela loja, você acaba olhando a operação e vendo se tá Olha a ruim. operação, olha layout, olha a limpeza. Ela não vai querer expor no Instagram dela, né, o erro. Então ela começa a observar mais coisas e entender mais globalmente, né? Isso me fez pensar que o marketing ajuda nessa visão mais global. Ajuda sim, e o marketing pode ser o grande diferencial. Para falar a verdade, os pequenos mercados, os mercadinhos de bairro, mercadinho de bairro pequeno, mercearia, mini mercado, mercados que ficam no interior de estados, eles hoje estão sendo o futuro batendo nas grandes redes. Sim. Porque elas não conseguem ter o mesmo nível de atendimento, carinho e cuidado que os mercadinhos de bairro e de interior têm. E aí que está o ponto. Só que eles não conseguem competir com as grandes redes em preço, e eles não conseguem competir com as grandes redes em trazer o cliente. E aí qual é o segredo? O mercadinho de bairro pode ir para a internet. A internet democratizou essa merda. Porque o mercadinho de bairro não consegue fazer propaganda na televisão. Mas quem está assistindo televisão hoje? A minha televisão nem tem canal, não tenho nem configurado para assistir TV normal e nem tem TV a cabo. A gente assiste Netflix, Amazon Prime e YouTube. E aí, se para o cara poder se comunicar comigo, por exemplo, a propaganda poder se comunicar, o cara tem que vir aqui fazer propaganda no meu iPhone, ou simplesmente vai ter que fazer propaganda no meu Mac quando eu estiver visitando a internet, ou então fazer propaganda no YouTube quando eu estiver assistindo na TV, já que a Amazon Prime e Netflix não faz propaganda. Sim. Então, a pessoa, para poder se comunicar comigo, vai ter que usar outro meio. E aí o mercadinho consegue se comunicar com essas pessoas através de 10, 20, 30, 40 reais investido em Facebook e Instagram. E isso democratizou, porque com pouco dinheiro eu consigo ter grandes impactos como tem no supermercado grande. E no orgânico, os alunos, principalmente os alunos, né? Porque quem não é aluno não é forçado. Você foi a pessoa que puxou esse barco de faça a sua propaganda. Vá para os stories, faça o feed do mercado. Quem né? começou com isso no mercado fui eu. Todas as pessoas que estão fazendo aqui estão modelando essa bandeira que eu levantei. Sim, antes de eu levantar a bandeira, existe uma pessoa que foi lá, a Carol Babadeira, não vou tirar o mérito dela, que foi a primeira influencer de Instagram que levantou a bandeira de supermercado. Isso. Porém... ela faz o dela. Sim, mas porém, ela é uma e só faz o dela. Isso. Não foi ela que está levantando a bandeira e trazendo movimento para todos os donos de supermercado. Isso, é porque você criou uma comunidade de criadores de conteúdo que são donos de supermercado. Você não deu o exemplo, você puxou a corda. É isso, né? Exatamente. Então eu acho que isso está fazendo muita diferença. São para os alunos, mas quem assiste seu conteúdo gratuito também pode fazer a mesma coisa. Que você cansa de falar. Faça 15 stories. Poste no feed. Faça oferta. Bota no Reels. Bota no Reels. Agora é hora de colocar no Reels, hein, pessoal? Você fala isso o tempo todo. Então, eu acho que o marketing ajuda muito nisso, porque ninguém quer mostrar o erro do próprio negócio. Não, Todo não mundo quer. escolhe. Você pode tirar, sei lá, você contrata um fotógrafo pro seu casamento. Você vai imprimir quantas fotos? As boas. É fato. Ainda tem mais. Os mercados que estão querendo copiar as grandes redes e botando um monte de fotinho fake que Não o cara vão pega pra na frente. internet, não anda, não vai pra frente. Exato. Ah, mas eu tenho não sei quantos mil seguidores. Mas quanto engajamento você tem no seu stories? Isso. Você tem 50 mil seguidores no seu supermercado, mas quando você posta alguma coisa sem botar dinheiro, quantas pessoas visualizam? Deve ser muito pouco. Sim. A Mônica, por exemplo, ela tem engajamento no stories, se eu não me engano, de 40% da audiência dela. Você tem 40% nos stories de engajamento, ou seja, você tem 50 mil, 40%, se cada stories que botar tem que 20 mil pessoas abrirem. Tem 20 mil pessoas abrindo seus stories hoje? Duvido. Por quê? Porque as pessoas não conectam mais com esse tipo de propaganda, que era a propaganda de televisão. Que muita gente está pegando a propaganda de televisão replicando, porque boa parte dos grandes supermercados trabalham com as agências que trabalhavam. Então elas estão replicando. Sim. Elas não são dessa linha do digital. Que eu vim do marketing digital trazendo mais coisas para o pessoal poder aplicar no dia a dia do supermercado, né?
E quando eu digo vim do marketing digital, é porque hoje eu tive que estudar sobre marketing digital, me aprofundar sobre o assunto para conseguir levar a minha mensagem para cada vez mais gente. E você entrega isso tudo para os alunos também, né? E para o público, né, em geral. Eu falo aluno, mas na verdade praticamente todo mundo é teu aluno, né? O público e do pago. É isso. E da mentoria, né, que é o impulso também. Então, eu acho que o marketing é uma visão global. Mas um desafio do marketing, por exemplo, que seria um desafio para o dono do supermercado, seja ele fazendo ou contratando uma pessoa para fazer. O que é um desafio para a criação do marketing do supermercado? Ele basicamente tem que criar uma conta no Instagram, criar uma conta do Facebook, vincular a conta do Instagram com o Facebook para se tornar uma coisa só. A do Facebook tem que ser uma página, não uma conta de pessoal. Conta pessoal não dá para anunciar, não dá para fazer nada. Então ele tem que transformar numa página, vincular a página à conta dele do Instagram, e a conta do Instagram ele tem que transformar numa conta comercial. Primeiro passo. Tendo isso pronto, ele precisa fazer anúncios no Facebook. Se possível, no gerenciador de anúncios, que é um pouco mais técnico de fazer, ou fazer direto no Facebook. E ele precisa postar e se mexer no Instagram. Por quê? Porque o Facebook praticamente não entrega mais nada de graça. Então a distribuição do que ele postar no Facebook é quase zero. Porém, o Facebook não entrega nem para quem te segue, é uma merda. O Instagram ele já entrega. Então o Instagram entrega orgânico. Então a energia que a pessoa tem que botar é no Instagram e não no Facebook. Então ela tem que fazer stories, ela tem que fazer reels e ela tem que fazer postagem. Tudo que ela postar no Facebook, ela replica no Instagram, ela replica no Facebook. Tudo que ela postar no stories do Instagram, ela replica no stories do Facebook. Legal. Com isso pronto, com esse negócio pronto, ela vai impulsionar aqui e vai manter a atualização diária no Instagram. Então o Instagram tem que postar pelo menos um feed com a promoção diária no mínimo e tem que fazer pelo menos 15 stories diários, dia sim e dia também, para gerar engajamento. Tem que ser dia sim, dia também. Não pode faltar. Esse é um desafio. Porque esse é o muito maior difícil o pessoal fazer. Muitas vezes eu vejo você falando, tem que fazer pelo menos tantos stories, não sei o quê. E toda vez que você olha, aí a pessoa diz assim, não, mas hoje eu tive folga, hoje não sei o quê. Quando eu vou fazer mentoria e olhar os Instagrams dos alunos, a maioria não tá com... Naquele dia que eu olhei, ele falou assim, pô, mas ontem eu fiz 60. Eu falei, mas eu olhei hoje. Dia sim e dia também, Antes fizesse 15 ontem e 15 hoje, é isso? Mas tem que fazer todo dia. Inclusive, uma outra sacada top da balada que as pessoas usam no Instagram poste a cada 30 minutos. Durante o dia inteiro. Bota o teu relógio no stories. Bota o teu relógio para despertar e posta nos stories a cada 30 minutos. Porque você sempre vai ficar com a bolinha na frente de quem tá vendo. Sim. E aí isso faz com que você tenha maior visualizações dos seus stories. Mas por que o dono do supermercado não começa? Porque ele é tímido ou porque dá muito trabalho? Cara, não é nem porque ele é tímido e nem é porque ele dá muito trabalho. Alguns realmente são tímidos. E dá muito trabalho. Mas 15 stories leva 4 minutos para fazer por dia. Como assim? 15 segundos vezes 15 dá 4 minutos. Mas o que ele mostra em 15 segundos? Ele mostra, ele pode, por exemplo, quais stories o cara deveria fazer todo dia? Ele devia fazer de 4 a 12 produtos promocionais todo dia. Então de 4 a 12 stories já dá só ir mostrando um stories para cada produto. Batata não sei quanto, tomate não sei quanto, leitinho não sei quanto, papapá não sei quanto. Ele vai mostrando. Cada stories, um produto. Mostra o produto, ou com foto, ou com vídeo, na sua mão, físico, mostrando que aquilo ali é realidade, e bota o preço. Isso é uma coisa. A segunda coisa que ele tem que fazer ele todo dia tem que mostrar o setor de perecíveis, todos. Então, você tem padaria, tem que mostrar a padaria todo dia. Você tem açougue, tem que mostrar açougue todo dia. Você tem hortifruti, tem que mostrar hortifruti todo dia. Então, ele tem que mostrar o setor de perecíveis todos os dias. Então, só isso dá mais de 15 a 25 stories. Além disso, ele também precisa fazer resenhas. De quê? Dos produtos que são mais difíceis de vender e que são produtos que são pouco procurados, mas você precisa mostrar que você tem. Mas tem que fazer necessariamente desse tipo de produto ou pode ser aquele produto que tem a margem maior? Esses produtos que eu estou falando normalmente têm a margem maior. Tá. Ou pelo menos deveria. Ok? Eu vou fazer propaganda de uma fruta exótica. Normalmente ela tem uma margem maior. Eu vou fazer propaganda, por exemplo, falando de alcaparra. Normalmente tem uma margem alta. Sempre alcaparra. Sempre alcaparra. Porque eu já cansei de entrar em mercado e não ter. Não é um produto que vende um pouco. Então, Mas sempre tem uma pessoa num dia no mês que vai buscar aquela bodega, né? Aí as pessoas vão lá e cortam do sortimento. Sim.
Então, o segredo é, você tem que diminuir as marcas, mas eu não posso eliminar uma categoria. Certo. Então, a Alcaparra eu posso transformar em uma marca só e ter 2 unidades na área de venda, mas eu não posso ir vencer, e quando vencer eu compro mais 2 e boto lá. Mas eu não posso não ter o produto, porque isso faz perder muita venda. Beleza. Entendido isso, o dono do supermercado, ele pode ir lá e simplesmente fazer os stories todo dia. Leva 4 minutos. Mas alguns donos do supermercado não querem aparecer porque já tiveram problemas de segurança. Sim. Então tem muito dono do supermercado que foi assaltado, que foi sequestrado, então ele não quer aparecer. E não quer que ninguém da família dele apareça. Então você pode simplesmente pagar uma pessoa para poder fazer um contratinho com ela, direito de imagem e tal, e paga a pessoa para poder fazer. Mas sempre tem que ter um ser humano ali fazendo? Se não tiver ser humano, aparecendo, não conecta. Tem que ter uma pessoa para conectar. Se for, por exemplo, se você não quiser vincular e deixar isso na mão de uma única pessoa, bote vários para aparecer. E aí alguns funcionários teus já gostariam de aparecer. Sim. É só você achar essas pessoas e colocar. Normalmente o locutor faz. Então, muita loja que não tem uma pessoa, aparece o locutor, aparece uma fiscal de caixa que gosta de aparecer, aparece um açougueiro que gosta de aparecer, aparece as pessoas que gostam de falar e gostariam de ter, sei lá, ficarem famosas por um dia. E aí o mercado usa, tem um contratinho com essas pessoas, direito de imagem e tal, e você coloca essas pessoas para aparecer. Aonde? Normalmente nos stories, porque só dura 24 horas. Ah, e você não se compromete de colocá-la no feed para sempre, né? Exatamente. Tá. Fora o marketing, um outro desafio, nesses setores, no apoio, aspas, da empresa, no financeiro, um desafio no financeiro. Fechar a conta. A maioria dos donos do supermercado não fecha a conta. Já cansei de chegar em loja que vende quase 10 milhões e o cara não fechava a conta. Como assim? Acredito. Não fecha a conta, não sabe? Eu pergunto assim, quanto que é seu lucro? Não sei. Ah, eu já peguei muitas mensagens assim. Eles não fecham a conta. Eles não pegam lá receita, despesa, CMV, custo de mercadoria vendida, imposto, e no final dá X de lucro. Eles não fazem essa conta. Então, o maior desafio é o básico do básico da maioria dos donos do supermercado? A maioria não confere cartão. Se você está assistindo esse vídeo e não confere o cartão, bota aí hashtag a carapuça caiu. A hashtag gigante. A carapuça caiu. Porque a carapuça cai. E a carapuça caiu, bota aí. Porque e olha só, eu vou dizer uma coisa, a honestidade é importante, tá? O primeiro passo para você melhorar a sua vida é você assumir que tem um problema. E as pessoas têm um problema, mas não assumem. Que todo mundo de supermercado, muitos deles querem mostrar que tá bem na fita. Então tu vê o cara com carrão, mas o carro tá financiado. Sim. Você vê o cara cheio de ouro, mas aquele comprou um cartão em 12 vezes. O cara normalmente tá endividado. Porque os caras de supermercado que tem muito dinheiro, você vai ver, ele não mostra. Certo. Ele não é o cara que fica ostentando. É por segurança mesmo, né? É claro. É claro. Então o cara que ostenta muito, ele tá duro. Ele normalmente não tá com dinheiro. Em 90% dos casos do dono do supermercado que ostenta muito, o cara não tá com dinheiro. Desafio no RH. Um desafio que o cara tenha no RH é contratar certo. Inclusive, é um dos pontos que, por exemplo, dentro do DLM45 que eu bato, que é a contratação. Quando o cara contrata certo, todo o resto anda, né? A operação anda melhor, as coisas funcionam melhor, o cara tem menos erro, tem menos perda, é mais produtivo, consegue fazer mais com menos pessoas. Então, o maior desafio de um RH para mim é ele contratar. Leandro, mas assim, é necessário contratar uma pessoa que tenha 70 anos de experiência ou não? Porque aqui no Instituto, a gente quase que contrata no feeling, né? A maioria das pessoas chega aqui sem saber o que vai fazer de verdade. Seja no financeiro, até editor de vídeo. Chega aqui, sei lá, nunca fez nada de edição e a gente dá uma chance. Mas como porque a nossa cultura no Instituto é de formação de pessoas para a pessoa pegar o nosso DNA e seguir com o nosso DNA. Isso serve para o mercado? Serve, só que ele tem que ter a paciência que a gente tem para formar as pessoas. Mas você não pode contratar um padeiro assim? Você até, por enquanto não, mas logo que eu lançar o curso de padaria, ele vai poder contratar um padeiro assim. E um açougueiro então, já que a gente tem o Fabrício, pode? Pode, ele poderia muito bem pegar um repositor que é muito comprometido, que ganha pouco, e botar ele para treinar para virar açougueiro assistindo o curso Fabrício. E o curso Fabrício dá. Se o cara assistir, o cara vai aprender cada detalhe de corte e tal. E se demora, fica melhor do que os açougueiros, porque eles dizem profissionais que estão trabalhando para ele.
Ruptura é um desafio? É um baita desafio. Quantas vezes eu e você já fomos na loja e não achamos o produto que deveria estar lá? Muitas. E aí, isso faz com que o dono de supermercado, dono de hortifruti, dono de casa de carne, dono de padaria, perca a venda. Por exemplo, as padarias chegam a perder quase 40% das vendas dela por ruptura. Nossa. Se a gente chegar de manhã cedo na padaria, tipo 6 horas, 7 horas da manhã, quando abriu, você dificilmente tem os produtos lá. Dificilmente vocês têm produtos de produção da padaria. Porque o padeiro chega de manhã cedo e ele começa a produzir. Ele começa a botar para fora os produtos 11 horas, meio-dia. Aí a padaria enche. Aí vende à tarde, tudo. Ele produz pouco, então vende o que tem que vender à tarde. Quando abre de manhã só tem pão francês. E o resto do que sobrou de ontem. E aí não tem produção suficiente para eu ter tudo na padaria. E aí se perde 40% das vendas, porque a maior venda da padaria é de manhã. É porque ele tem uma estrutura pequena para fazer isso? Não, porque ele não tem estratégia para fazer isso. Porque tem aquele mercado premium aqui, pertinho da gente, que às vezes eu chego lá para comprar e eu só compro uma coisa na padaria. É pão 100% integral e sem açúcar. E tem 2. Tem um inteiro grandão e tem os pãezinhos tipo francês, né? Só que nunca parece o pão francês, só que ele é pequenininho. Quando não tem, eu já sei onde é que ele fica, eu pergunto, tem pão 100% integral? Aí a atendente só me fala assim, 13 minutinhos a senhora quer aguardar? Eles fazem uma fornada de 20 pães só porque eu queria 5. Isso precisa de estrutura, né? Precisa de estrutura. Na verdade, precisa ter isso pronto. Só que a maior parte das pessoas não vai perguntar. O que eles tinham que fazer é ter um checklist lá com todos os produtos que tem na padaria e de hora em hora ir na área de venda e ver se está faltando alguma coisa. Se tiver, manda produzir. Eu via muito... Ou fazer como eu fiz. Antes de você falar do Vinha Muito. Segura o Vinha Muito que eu quero escutar o que você vai falar. O que a gente fazia? Eu mandava o cara fazer uma dobra na produção, dobrar todo mundo da produção, paga a dobra e produz o dobro num dia. Porque eu começo de manhã e aí eu produzo para tarde. E aí de tarde eu faço o cara produzir pro dia seguinte. Aí eu abro a loja cheia. Aí de tarde aqui eu produzo, como a loja já tá cheia, no dia seguinte tem produto de novo. E aí vira um ciclo virtuoso e não mais vicioso. E aí eu passo a ter produção todo dia. Só precisa fazer uma dobra. Leandro, e como as pessoas sabem o preço certo para colocar nos produtos? Cara, esse é um dos maiores desafios. Porque o cara não sabe se está cobrando demais. Porque assim, o segredo do dono do supermercado, ele quer maximizar o lucro, né? Eu quero ganhar mais. Para ganhar mais eu tenho que vender mais caro. Só que o quanto é mais caro de forma a não perder os clientes e ao mesmo tempo manter a minha venda e não perder as vendas e vender com mais lucro. Então, o desafio do dono do supermercado é vender com mais lucro no teto do que o cliente aceita pagar sem perder as vendas. E comparar preço com o concorrente, ele tem que estar sempre abaixo do preço do concorrente? Somente nos produtos notáveis, que são 62 itens. Nos outros itens, ele não precisa estar abaixo, ele pode estar acima e está tudo bem. Ninguém vai deixar de comprar em você porque a água sanitária está com 50 centavos mais barato na tua loja do que no outro. Você vai comprar tudo lá e dane-se a água sanitária. Se o Bombril tiver R$3 na tua loja e R$1 na outra loja, o cara não vai sair da sua loja, largar as compras para ir comprar somente o Bombril em outra loja. Ninguém faz isso. O cara vai comprar o Bombril pelo preço que tiver. Porém, se teu açúcar estiver mais caro, o seu leite estiver mais caro e alguns outros itens estiver mais caro, o cara simplesmente vai na outra loja. Ele para a compra e vai comprar na outra loja. Aí sim, aí você perde o cliente. A vassoura tá mais cara, não vou comprar aqui não. Duvido. Você nem olha o preço de vassoura, você vai lá e compra. Você vai olhar a qualidade da vassoura. Aí você olha se a vassoura é adequada, você bate nela para ver se não vai cair lá os fiapinhos dela, mas dificilmente você olha o preço de vassoura, você compra o preço que tiver. Porém, no quintal do real, se você botar a vassoura muito barata, tipo R$2, só a vassoura vende pra cacete. Sem o cabo? Sem o cabo. O pessoal vai lá comprar pra estocar a vassoura, né? Sei lá, mas só porque aí dá compra. barato, né? Não, mas aí compra. Aí compra. Mas é porque é muito barato, sim, né? E aí o quintal do real vamos comprar coisas a preço de centavo, né? Essa é a ideia. E aí funciona muito bem. Leandro, qual é o desafio de comprar do jeito certo? Tem vários, né? O primeiro desafio é o cara não comprar demais. Que o dono do supermercado senta ali o pé no acelerador na compra
E aí a margem dele é 30, ele só poderia comprar 70, e quando vai ver o cara compra 90. Aí vai lá e compra bazar. Né? E estoca a loja dele de bazar. E compra perfumaria pra caramba, limpeza pra caramba. Aí quando vai ver ele fala assim, mas minha loja não vende 2.500 metros quadrados? Sim, porque 50% da sua loja é perfumaria, limpeza e bazar. Não vende, isso vende 12%, se 50% do espaço está para isso. Eu peguei 12% da minha venda, peguei 50% da minha venda e transformei em 12%. Ou seja, eu perdi 30%, 40%, 50% de venda a mais porque eu arrumei errado a loja. Então, a gente pode separar isso? Desafio de comprar no açougue. O desafio de comprar no açougue é você estar fazendo cotações com pelo menos 5 fornecedores sempre e primeiro não deixando faltar nada, não pode faltar coisa no açougue, não pode dar ruptura no açougue e comprar produto de qualidade, que é o outro, com preço dentro, justo, se possível mais barato. Desafio no hortifruti, nas compras. Comprar produto de qualidade, comprar produto que venha com peso certo, porque você paga por um peso e vem outro. E muitas das vezes vem produto com muita baixa qualidade, então a gente já cansou de pegar, por exemplo, caixa de tomate, 10 caixas de tomate, quando vê tem 3 caixas de tomate para jogar fora. Tudo tomate já ruim, passado, muito maduro demais, já todo feio, já machucado. Isso se resolve na conferência na hora da entrega? Isso se complementa no recebimento. Na hora que recebe, você tem que fazer. E na hora de arrumar, em vez de se eu pego uma caixa de tomate e viro ela, eu não vejo se tem tomate ruim. Sim. O tomate tem que ser... Tudo no hortifruti, praticamente nada pode ser virado. Ele tem que ser colocado. Tudo tem que ser colocado. E aí quando você coloca, você vê. E aí você não deixa um produto podre ou já de qualidade duvidosa ir para a banca. Esses dois produtos, embora o açougueiro tenha que cortar, mas eles já vêm prontos. E a padaria? O açougue, por exemplo, você tem um desafio na compra, de na hora de comprar você tem que verificar a temperatura que o produto está chegando. Ok. Porque dependendo da temperatura que o produto está chegando, ele já vai estar melando a carne. E isso significa que você terá que limpar mais ela para conseguir estar em condições de vender. Aí você tem uma perda maior. E aí você não tem nenhum desafio só de comprar, um desafio E assim, eu digo isso porque, explicando por que desafio de comprar, você tem que olhar a temperatura. Porque tem fornecedor que o caminhão já não vem na temperatura adequada. Tem fornecedor que o cara te entrega por último. Então ele abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Quando chega na tua hora de receber a mercadoria já não está lá essas coisas. Então você tem que olhar as coisas na hora de estar recebendo. E aí isso sim tem tudo a ver com o fornecedor e com estar olhando o fornecedor. Da padaria, que a produção em geral é própria. Em geral, né? Qual o maior desafio? Na padaria não existe nem tanto desafio nas compras, tá? Porque normalmente são os mesmos fornecedores que vendem os produtos que você precisa. Você não tem vários fornecedores vendendo aquele mesmo produto. Então você compra de 1, 2 fornecedores no máximo. Tudo da padaria? Tudo. A matéria-prima da padaria é comprada por poucos a gente está falando da matéria-prima, mas a padaria engloba outros setores, né? Sim, aí se a gente estiver falando da parte da parte de pão industrializado, por exemplo, aí eu tenho um desafio, mas o pão industrializado, só para você ter uma noção, você tem que controlar as vendas, porque o cara que te vende não entende bem dessa merda. Por que eu tô falando isso? Por exemplo, a gente ia lá tinha um hortifruti quando a gente morava em Campo Grande. Tinha um hortifruti que a gente ia direto. Aí a gente comprava aquele pão de 12 grãos, não sei o que é integral. E aí a gente ia lá e tinha 2 unidades. A gente pegava as 2 unidades. Agora, quantas unidades a gente consumia? 4. Só que só tinha 2, então pegava todas. E aí o que o cara fazia, quando o vendedor do pão chegava, repunha as 2 unidades e tá tudo bem. Ele não tentava botar 3, 4 unidades com medo da perda, então você deixava de vender por causa disso. Então é importante nos pães especiais, não sem ser o pão de combate, do pão de forma que você pega com o fornecedor terceirizado, você dá, de vez em quando, dá uma esticada e botar um pouco mais para ver o consumo real e depois dar uma aumentada nisso. Porque se der mole, você está tendo ruptura no pão, não está nem vendo. Sim. Na mercearia. Desafio da mercearia. O desafio da mercearia é não comprar muito perfumaria, limpeza e bazar. O desafio na mercearia é você
E aí agora, como a mercearia é 50% da venda, eu vou falar da compra como um todo. É você não estourar o seu compra e venda. O que é o compra e venda? Compra e venda é um indicador que é a diferença entre o valor que você compra e o valor que você vende. E aí isso é comparado com 100% menos a margem. Por exemplo, não markup, margem. Então, se você tem uma margem de 25, o máximo que você pode comprar é 75. Se a tua margem é 20, o máximo que você pode comprar é 80. Se a tua margem é 30, o máximo que você pode comprar é 70. Então, basicamente, você tem que olhar a tua margem para verificar se você não compra demais. Outra maneira de olhar esse indicador de compra e venda é olhar a entrada de nota versus o custo da mercadoria. Então, a maioria dos sistemas mostra lá quanto você vendeu e quanto custou aquela mercadoria que você vendeu. Então, esse custo tem que bater com a entrada de nota. Que a gente chama isso aqui é o CMV que o sistema dá. Tá? O conceito de CMV contábil é outro, mas o CMV que o seu sistema dá. E aí você tem a entrada de nota. Esses dois valores aqui, eles têm que bater, porque significa que consumi X mil reais de produto e comprei X mil reais de produto. Se você compra mais do que você consome, você se estoca. E aí fica ruim para pagar boleto, porque mercadoria no estoque não paga boleto. Então eu boto muita mercadoria, vem muito boleto e a conta não fecha porque eu só consumi um pedaço menor. Se eu compro menos, no curto prazo isso me dá dinheiro, porque eu vou queimar esse estoque aqui e vai fazer com que eu transforme estoque em dinheiro. Porém, no longo prazo, eu vou começar a ter ruptura. E daqui a pouco a minha loja cai a venda porque não tem produto para vender. Então eu tenho que conseguir chegar no equilíbrio entre esse custo de mercadoria e essa entrada essa quantidade de produtos que eu entro de nota. Então isso aqui tem que bater do mesmo jeito. Basicamente é isso a loja. Desafio do bazar. O bazar representa 2,5% da venda da loja. Sim. Então, teoricamente, racionalmente falando, ele teria que ter 2,5% do espaço da loja. E o que acontece é que boa parte das lojas dão 10, 20, 30, 40% de espaço para o bazar. E aí isso faz com que você tenha muito espaço que vende pouco. E aí a tua média de venda por espaço reduz. E aí você está sendo menos produtivo com o espaço de loja que você tem. Quem tem espaço muito pequeno, é bom transformar o bazar em cross? Na verdade, a única solução é transformar o bazar em cross. Até quantos metros? Não, vai ter uma outra coisa que você não consegue transformar em cross. Por exemplo, guardanapo. Você tem que ter guardanapo. Guardanapo vende. Você tem que ter papel alumínio. Copo descartável, essas coisas. Tem que ter. Então, esses negócios tem que ter vela. Você tem que ter. Nem que seja 3 unidades. Fósforo. Tem que ter. Então, são coisas de bazar que tem que ter. Então, isso não necessariamente vai fazer cross. Né? Dá para fazer, mas não necessariamente. Então, mas aquela garrafa térmica, aquele filtro de plástico. Então, essas coisas todas você pode fazer cross. Se você fizer o cross, o bazar vende mais do que você botar ele sozinho. Isso é um fato. Existe um kit básico de compra do bazar? Todo supermercado precisa ter isso. E só, não necessariamente além disso. Não existe. Porque depende dos espaços, né? Se eu tenho, dependendo do tamanho do mercado que eu tenho, por exemplo, eu não tenho muito espaço de café, muito menos para botar uma garrafa térmica de café lá. Uhum. Então, dependendo do espaço. Quanto maior o espaço, mais você tem possibilidade de fazer cross no espaço. Quanto menor o espaço, menor a possibilidade de fazer cross. Aqui no Rio tem uma empresa que é muito top, que é uma empresa que vende bazar, só bazar. Só que ela vende o bazar todo na fita cross. Então ela tem os produtos de bazar, em maioria delas de plástico, que combinam com todos os setores do supermercado. Então o cara ele vende tudo consignado, ele nem vende. Então ele vem, bota a fita e ele mesmo passa 1, 2 vezes por semana para fazer reposição e anota o que vendeu. E como é tudo fita cross, tudo vende. E vende bem, porque as fitas cross, o conceito da fita cross é você bota a fita cross normalmente em produtos, em sua maioria, tá? Não necessariamente em todos, em produto destino. Então eu vou botar a fita cross em produto que o cliente já vai lá para comprar. Aí ele olha a fita e acaba levando outro produto que combina com aquele produto. O cross, ele é uma das ferramentas para o layout inteligente, né? É uma das ferramentas para o layout inteligente, uma das ferramentas para conseguir melhorar as vendas, fazer vender coisas que não necessariamente os clientes
foram para a loja para comprar. É que a gente pode repassar o layout inteligente num outro vídeo, né? Pode. Mas eu queria que você dissesse um pouquinho sobre o que a gente está tramando para a semana que vem, Leandro. Porque dia 24, 25, 26 e 27 a gente vai fazer um evento ao vivo ajudando o pessoal a vencer esses desafios, né? Exatamente. E é bom você entender que o desafio já começou. Na verdade, o desafio já está rolando há mais de 2 semanas. O que é o desafio, né? A gente decidiu ajudar os donos dos supermercados a vencer esse desafio. A gente vai virar uma noite de domingo para segunda, antes do desafio que começa segunda-feira, onde a gente vai layoutizar uma loja na prática e mostrar como a pessoa faz passo a passo para fazer o layout. A gente vai fazer, eu vou meter a mão na massa para fazer, né? Eu não sou dono do supermercado, mas eu arrumo. Então eu vou mostrar para vocês como é que faz para arrumar a loja do jeito certo, mostrar o desafio que é fazer um layout. A gente vai fazer um layout, a gente vai virar a loja inteira numa virada só. Então esse desafio já começou e termina na quinta-feira da semana que vem? Domingo na semana, sem ser a semana agora a outra, no domingo. Então, qual é... E aí todos os dias a gente está passando desafio, todos os dias a gente está passando sacadas de coisas implementáveis que as pessoas precisam colocar em prática. Isso está onde, Leandro? Isso está no Telegram do desafio. Então, você teria que se inscrever, e aí o link vai estar aqui no campo de comentários aqui embaixo, e aí você se inscreve no desafio, e lá você vai primeiro ser convidado pelo WhatsApp, você tem que responder o e-mail, e aí a gente manda um link pro cara ir pro Telegram. E aí no Telegram que tá rolando o desafio. Eu tô mandando áudios todos os dias, vídeo, explicando o que o cara tem que fazer e algo que é para ele se aquecer pro desafio. Por quê? O desafio vai ser muito intenso, que é uma semana muito intensa, que vai ser no dia 24, 27 de agosto. Então, nesses 4 dias... A gente vai estar correndo, fazendo uma corrida de 100 metros, que é muito intensa, uma explosão, para o cara conseguir ter resultado rapidamente. Então, o que a gente está fazendo nas semanas anteriores, né? A gente está aquecendo as pessoas. Você, então, para correr 100 metros e não ter uma distensão muscular, por exemplo, você precisa aquecer, precisa alongar. Então, a gente está fazendo os alongamentos e o aquecimento antes, para que a pessoa não chegue lá e tenha uma distensão. Então, eu estou obrigando a pessoa a botar em prática, a corrigir preço, a fazer um monte de ações que a gente está passando no Telegram, e as pessoas que estão implementando já estão tendo resultado. Então a ideia do desafio, e ele é aplicável única e exclusivamente para supermercado, hortifruti, casa de carne, atacarejo e padaria. Esse é o grupo de 5 negócios que são aplicados. Ah, mas eu tenho loja de roupa. Então, açougue, padaria, hortifruti, atacarejo e supermercado. Ah, mas eu tenho, sei lá, uma casa de gás, eu tenho uma academia. Então, isso é aplicado a hortifruti, açougue, padaria, atacarejo e supermercado. E aí, a ideia do desafio é exatamente ajudar essa galera a conseguir ter resultado no curto prazo. É fazer eles ganharem dinheiro agora e não no futuro. E não é assistir uma sacada minha e falar assim, poxa, legal, vendeu o produto. Não, é falar assim, caramba, aumentei minhas vendas nessas 2 semanas aqui em 10, 20%. É uma diferença robusta no resultado, isso, né? É isso, porque eu não sou o cara que fica de teoria. Eu não sou o cara para você assistir uma palestrazinha e aprender e ter um conhecimento novo. Eu sou o cara que entrega o resultado. Então eu faço o cara fazer para ele ter o resultado que ele precisa. Então as pessoas que querem ter resultado têm que estar comigo. Tem que estar aqui, tem que estar assistindo a gente, tem que estar acompanhando a gente nos podcasts, tem que estar acompanhando a gente nos nossos eventos. E o próximo vai ser o maior evento de supermercado, o maior que a gente já fez e o maior o maior que a gente já fez e o maior no segmento de supermercado. Porque a gente já é o maior, então cada vez que a gente faz um evento, a gente faz maior do que o anterior, então a gente continua mantendo a nossa marca, sendo o maior evento de supermercado já criado na internet no Brasil até hoje. Top. E se vocês não fizeram ainda, não deixam de curtir e compartilhar esse vídeo. Deixe seus comentários. Se vocês são alunos da LM45 que estão assistindo esse podcast, bota a hashtag eu sou da LM45. Se você já se decidiu que quer se tornar o meu aluno, bota aí hashtag quero ser da LM45. E se inscreve no desafio. E independente de qualquer coisa, se inscreve no desafio, que eu sei que isso vai poder mudar a tua vida. E vão pra cima e muito mais longe. Valeu!